Arunachalaramana, Anatman e Sahaja Samadhi. Reflexões sobre a importância primordial da autoatenção. Durante o sadhana, temos que rejeitar tudo que não seja eu como anatma, anátema, não eu ou não sou eu. Mas, quando experimentarmos eu, tal como realmente é, descobriremos que nada é diferente, nada é dual. A prática de rejeitar tudo que não seja o eu, por não atender a algo assim, é algumas vezes descrita como um processo ascendente. Enquanto o estado de verdadeiro autoconhecimento, no qual tudo é experimentado como sendo o eu, é descrito como um processo descendente. Embora não seja realmente um processo, mas nosso estado natural de ser. Portanto, o que Bhagavan descreve nos versículos 17 e 18 de Ulladu Narpadu é esse processo descendente, o estado de Sahaja Samadhi, no qual tudo é adotado como eu. Esse estado é o que é indicado nos Shastras ou Escrituras por declarações como tudo é Brahman. Mas, como os panditas ou eruditos pensam no Brahman como se fosse uma terceira pessoa, eles não conseguem entender o verdadeiro significado de tais dicas. Brahman, o Supremo, sempre deve ser considerado como a primeira pessoa, eu, porque é o nosso estado natural de pura autoconsciência não dual. Somente quando entendemos que Brahman é apenas eu, podemos ter drishti, a visão correta que essas declarações das Escrituras pretendiam inculcar, que é a perspectiva necessária para a prática de Sahaja Samadhi. Essa perspectiva é a atitude. Tudo isso é apenas porque eu sou. Nota, em outras palavras, o universo existe porque eu sou. Voltamos à leitura. Isto é a firme convicção de que tudo o que eu experimento, a mente, o corpo e o mundo, e tudo o que acontece neles, não poderia existir se eu não existisse para experimentá-los. Então, eles são inteiramente dependentes da minha consciência de ser. Eu sou. Ao se apegar firmemente a essa atitude, pode-se praticar a atenção ao si mesmo, Brahman, mesmo quando envolvidos em atividades externas. Nota: os versos que foram citados por Shri Sadhuon, dos 40 versos sobre a realidade, ou Ulladu Narpadu, versos 17 e 18, são estes. Para aqueles que ainda não perceberam o ser,
como também para aqueles que já perceberam, a palavra eu se refere ao corpo, mas com uma diferença. Pois, para aqueles que ainda não realizaram o ser, o eu está limitado ao corpo, enquanto que, para aqueles que já realizaram o ser, dentro do corpo, o eu brilha como o ser ilimitado. Tanto para aqueles que não perceberam o ser, quanto para aqueles que perceberam e realizaram, o mundo é real. Todavia, para aqueles que ainda não realizaram o ser, a verdade é adaptada na medida do mundo, enquanto que, para aqueles que o realizaram, a verdade brilha como perfeição sem forma, como o substrato do mundo. Esta é a diferença que há entre eles. E adicionamos ainda os versos 19 e 20, onde Bhagavan diz: somente aqueles que não têm conhecimento da fonte da vida e do livre-arbítrio têm dúvidas sobre qual deles prevalece. Aqueles que conhecem o Atman como a única fonte da vida e do livre-arbítrio estão livres de ambos. Por que haveriam estes de se deixar envolver novamente? Aquele que vê a Deus sem ver a si, vê apenas uma imagem mental. Disse que aquele que vê o ser, vê a Deus. Aquele que, tendo seu arrancara, ou ego, completamente destruído, vê o ser, o Atman. Encontrou Deus, pois que o ser não existe separado de Deus. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.